pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Deixa eu ver o negócio aqui que abriu aqui, que troço abre aqui, quando eu clico em cima desse troço aqui do e-mail. Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá então. O nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacomper1@outlook.com. Facebook, isto saiu, celular para mensagem 3291650267. História do Brasil 103. Ditadura militar, parte 7. Agora nós entraremos no governo de Tancredo e Sarney. Pessoal, eu fui ditadura militar aí porque eu quero falar um pouco das características dessa ditadura militar. Beleza? Mas já podemos aí, alguns pesquisadores, já dizer aí, já na parte da transição aí, do governo democrático, ou seja, a nova república. Beleza? Mas vamos lá então. Governo de Tancredo e Sarney. O PDS, pessoal, ele manda para essas eleições 3 candidatos, né? Tinham 3 candidatos pelo PDS, a antiga arena, ligada aí à parte dos militares, que tinham pretensão para a presidência nesse colégio eleitoral. Lembrando que as diretas já, lá no Figueiredo, não passaram do papel, beleza? Mas só que as influências dentro do PDS já estavam um pouco já desgastadas. Os militares ainda tinham grande poder ainda, mas não tinha aquele tanto que era antes. E surge um cara que é governador de São Paulo, né, que foi governador de São Paulo, o chamado Paulo Maluf. O Paulo Maluf, pessoal, dentro do PDS, ele começa a se articular, começa a fazer uma propaganda e começa a tentar trazer para o seu lado membros importantes do PDS para ser indicado para o cargo de presidente. Ele tem uma intensa campanha onde, nesse caso, ele promete ao pessoal do PDS cargos e uma grande atenção. E nesse caso, os outros carinhas que estavam ali em dúvida se eles iriam ou não para a presidência, logo são descartados e Paulo Maluf consegue nesse momento. Beleza? Você tem uma criação de um partido, o Partido da Frente Liberal, a Frente Liberal, que junto com o PMDB lançam a candidatura de Tancredo Neves e Sarney. Só que o Sarney, pessoal, em visão do PMDB, era mal visto. Por quê? O Sarney, pessoal, pertencia antes às ideias, era ligado lá com o pessoal da UDN. Ele cansou de ser eleito e se reeleger pela chapa da UDN. Então, ele era visto como uma pessoa muito ligada a essa parte do governo, né, na parte dos militares. Há um questionamento sobre esse idealismo de Sarney, mas aqui o interessante é nós observarmos que o Sarney não era bem visto, porque ele era um aliado aí antes da UDN, beleza? E quem vence? Paulo Maluf? Não, Tancredo e Sarney. Só que aí tem outras discussões, outras reviravoltas historiográficas, de pesquisadores. O Tancredo, pessoal, é hospitalizado. O cara tem problema de saúde. Devido às suas campanhas, suas viagens e tudo mais, ele começa a desenvolver problemas de sua saúde. E o cara é hospitalizado, pessoal. Há uma discussão muito grande sobre essa entrada aí de Tancredo para o hospital. Por quê? O cara vai morrer logo no dia do Tiradentes, 21 de abril. O cara morre, vai para a cidade dos Pejuntos. Pessoal, tem ainda uma reviravolta em volta dessa morte de Tancredo. Uns falam que o cara já tinha morrido 3 dias antes, 5 dias antes, uma semana antes. E
foram correndo, o pessoal da oposição, o pessoal do governo, foi levando, por quê? Nós temos que, vamos dizer assim, né? Temos que dar essa notícia da morte de Tancredo, porque é uma repercussão muito grande. Porque a vitória de Tancredo, pessoal, pela oposição, é uma vitória muito e muito significativa. Então tem teorias conspiradoras, nós não vamos entrar aqui no mérito, mas o Tancredo morre, vai para a cidade de pé junto. E quem entra no seu lugar? O Sarney. Depois nós veremos o governo do Sarney. Primeiramente eu quero falar sobre essas características do regime militar, que nós vimos até aqui agora, nessas 7 aulas sobre ditadura militar. Beleza? Primeira coisa, a visão dos militares, pessoal, não era uma só. Você não tinha uma visão de um bloco só, mas sim, como já vimos por aqui, você tinha a ala dos castelistas e o pessoal da linha dura. Da linha dura, queria um governo mais autoritário, um governo mais rígido, um governo mais forte. Já o pessoal dos castelistas queria um governo forte, mas um governo, uma ditadura democrática. Beleza, pessoal? Mas tinha a ideia da repressão, mas não era tão afim radical como o pessoal da linha dura. A ditadura militar foi um autoritarismo? Foi, mas foi se igualado a um fascismo, né, de Benedito Mussolini, aquelas ideias todas? Não. Por quê? Você não teve uma ordenação, uma organização das massas em prol do Estado. Ou seja, vamos juntar todo mundo em favor do Estado. Não, você não teve isso. Não, você não teve também um apoio dessas massas ao governo. Você não teve um único partido que era acima, né, que igualava o seu Estado e tudo mais. Você tinha 2 partidos, a Arena e o MDB. A ideia de ter uma ditadura militar, pessoal, na visão dos militares, era uma coisa que não estava acontecendo. Olha, gente, nós temos 2 partidos, a Arena e o MDB, né? E o MDB, vocês têm aí um partido de oposição, vocês têm um vice-presidente, né? Nesse caso, primeiro que eram os civis. Então nós não estamos numa ditadura militar. Isso era a visão, só que era o contrário, né, pessoal? Como você já sabe. Essa ditadura militar, pessoal, óbvio, pôs fim às ideias populistas que estavam vindo desde lá de Getúlio Vargas. Beleza, pessoal? Antes, agora perdem força. Operários, estudantes, etc. Antes, aquelas classes, pessoal, que tinham voz durante os governos populistas, né, como as classes operárias, os estudantes, a parte camponesa. Você vai observar que durante a ditadura militar, com o fim, com o declínio desse populismo, você observa que eles perdem força de voz. Beleza? Beneficiou diferentes setores dominantes. Dentro do Brasil, ele não preferenciou, assim, vamos dizer assim, um único setor, mas sim diversos setores onde ele vai beneficiar com suas regalias e tudo mais. O modelo econômico, pessoal, o modelo econômico de empréstimos e entrada capital estrangeira torna-se elementos fundamentais para desenvolver. O modelo econômico, pessoal, aquele lá adotado, né, com o Juscelino Kubitschek, né, a ideia do nacional desenvolvimentista, conciliar tanto o capital nacional como o capital estrangeiro, mas aqui dentro da ditadura você vai observar que os empréstimos, a entrada desse capital estrangeiro foi em muita escala. Ou seja, para você desenvolver, para você tornar fundamental o desenvolvimento econômico e o crescimento do Brasil, era pautado e muito nesses empréstimos e entrada de capitais estrangeiros. Como nós observamos, o Brasil chegou a um tempo em que as receitas interiores não eram suficientes para continuar esse crescimento. Ele dependia muito dessa entrada de capital estrangeiro, principalmente aí de empréstimos. É óbvio que as multinacionais vão ser muito beneficiadas, ok?
rompe com aquela ideia que de João Goulart vinha, né? A ideia do populismo e também com a ideia do quê? Do desenvolvimento do Brasil dentro de uma burguesia nacional. Ou seja, essa ideia cai por terra e a entrada maciça de capital estrangeiro começa a entrar e muito. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim, não tem muita coisa o que falar. Na nossa próxima aula, aí sim vamos falar de Sarney, de seus planos e tudo mais. Beleza? Na nossa próxima aula, aí voltamos aí com mais história do Brasil. Valeu, pessoal, um abraço.